Bom dia a todos, um bom domingo, mais um domingo abençoado, nossas vidas, nessa harmonia e nessa companhia aqui, né? Agradecer a presença de todos, a nossa palestrante Maria Antônia. Hoje a gente vai ter um tema super legal sobre a figueira estéril. Acho que vai ser interessante entender um pouquinho do propósito do Espiritismo, do nosso papel também. Então a gente vai seguir com a nossa prece de abertura, nossa prece cantada quanto à luz. Depois a gente vem com a palestra. E só lembrando que depois a gente tem o passe, tá bom? Daí a gente retorna para cá para o encerramento final. Então pedir para todos fecharem os olhos nesse momento. E a partir desse instante, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que sempre reforçamos, que trabalharam ao longo desta semana inteira, preparando esse lar para nos receber, deixando o ambiente calmo, sereno, tranquilo, e que as nossas vibrações e pensamentos possam nos conectar aos propósitos divinos. Que tenhamos mente aberta, serenidade, plenitude, para capturar aquilo que nos for necessário ao nosso aprendizado e à nossa evolução moral e espiritual. Que sejamos bem amparados e nunca nos esqueçamos dos estudos e na base, sustentação e da sua importância. Que esse domingo seja mais um domingo especial em nossas vidas e que tenhamos muito a aprender. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Gente, bom dia. É com muita alegria que voltamos a essa casa, né? Como disseram as meninas aqui, um feliz ano novo, porque o ano aqui no Brasil começa no carnaval, depois do carnaval, né? Mas para nós não podemos começar o ano no carnaval, pelo contrário. Nosso ano já começou e principalmente nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade. Então, vamos agradecer ao alto por podermos estar aqui mais uma vez falando do Evangelho de Jesus. O tema de hoje se chama Figueira Estéril, né? E é interessante porque eu nunca tinha pensado em estudar esse tema. Eu achei assim, fiquei preocupada até. Mas, sabe quando a gente começa a estudar e vai visualizando certas cenas? E realmente, assim, uma das primeiras cenas que me veio à mente, parece que não tem nada a ver com esse assunto,
o fato me fez lembrar Jesus pregado na cruz, naquele calvário, naquele sofrimento, e ele olhar para todos aqueles que estavam ali, desrespeitando-o, com exceção dos seus amigos, a mãe e as mulheres que o acompanhavam, sofrendo, enfrentando sofrimento, mas muitos ali maltratando, rindo, sarcasmo e tudo mais, né? E Jesus, naquela passividade, naquela amorosidade, olha e fala: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Isso, desculpa. Tinha que ser ele, né? Bom, aí eu fui procurar entender a origem dessa parábola, né? Entre tantas as outras, mas sempre quando a gente fala de um tema, a gente estuda um tema, nós pensamos assim. Eu, pelo menos, me preocupo, né? Qual foi a origem? Em que momento ele disse isso? E como esse tema, ele não é um tema comum de todos eles, os apóstolos, né, os discípulos, na verdade, é um tema que foi escrito por Lucas, aí eu fui procurar entender um pouco o processo em que Lucas teria escrito esse assunto. E daí a gente pega a Bíblia, né? E se minha Bíblia é bem velhinha, mas eu não abro mão dela, porque é um dos melhores autores, né, nesse sentido. E uma coisa que chama a atenção é que Lucas, quando ele escreve, ele coloca esse primeiro prefácio. E aí eu fui pensar, bom, ele era um médico intelectualizado, né? Por que será que Lucas decidiu escrever sobre a vida de Jesus e porque os textos dele é diferente dos demais. Todos os textos que Lucas escreve são pequenos e são textos mais fazendo uma referência histórica, diferente do que escreve Mateus, o próprio Marcos, né? E aí eu fui procurar saber a origem. Aí eu peguei primeiro na Bíblia para ver o que ele dizia, porque imaginei que ele pudesse escrever algo lá no início. Então, por isso que eu vou começar falando um pouquinho do prefácio do Evangelho de Lucas, para entender por que ele fala da figueira estéril. Ele então coloca aí essa introdução dizendo assim: tendo, pois, empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Então, nessa introdução, o que a gente nota, ele, de certo modo, resume como foi que ele começou a escrever a história ali da vida de Jesus, a escrever seus evangelhos. Então, ele já vinha ouvindo, ele já estava informado, e ele sabia que as informações a respeito da vida de Jesus, dos seus atos, né, já estava presente na cabeça do povo. Mas de que povo, né? Eram poucos. E aí tinha aqueles gentios que não tinham esse conhecimento. Então, uma das coisas importantes de Lucas é que ele, quando escreveu, ele escreveu dirigindo ao público de modo geral. Esse é um aspecto importante, porque se nós queremos que o público de modo geral nos entenda, nós precisamos usar palavras simples, usar conteúdos que foque objetivamente os acontecimentos. Então, aí eu fui entender por que tudo dele é muito curto, pequeno, conteúdo pequeno. Então, esse é um ponto importante. E daí ele fala assim: ó excelentíssimo Teófilo. Quando eu li isso, eu imaginei, deve ser alguém que ele conheceu, alguém que o desafiou a escrever, alguma coisa assim. E não é verdade. Olha que interessante. Daí também fui procurar saber o que era Teófilo, né? Como a própria palavra indica, Teófilo é aquele que é amigo de Deus, que ama a Deus, né, amado por Deus, né?
E aí eu fiquei pensando, então não é uma pessoa. E ao procurar mais informações, a gente encontra que esse Teófilo, na verdade, não era uma pessoa. Então, alguns estudiosos acreditavam, sim, que Teófilo era um gentil que se converteu ao cristianismo e seria uma pessoa real. Mas nenhum estudioso prova isso. No entanto, Lucas ele usava o termo Teófilo para referir a todos os que leriam as suas obras. Então, ele fez referência, nós fazemos parte desse grupo amados por Jesus. Então, nós compomos o que ele chamou de Teófilos. E aquelas pessoas daquela época também, né? Então, Teófilo é uma referência ao leitor que vai fazer a leitura dos seus textos. E Lucas, então, se dirigia diretamente a esse leitor, que é o que eu disse, é o público, né? Convidando-o a aprofundar nos ensinamentos de Jesus, porque ele se sentiu tocado, né? E algumas obras espíritas fazem referência de que Lucas teria buscado as informações para escrever sobre Jesus visitando Maria, principalmente a obra Boa Nova, para situações da vida de Jesus, que a gente não encontra em outras obras. E que também ele haveria escrito conteúdo sobre a vida de Jesus, procurando informações junto a Maria e a pedido do próprio Paulo, para que ele pudesse auxiliar na divulgação do Evangelho de Jesus. E eu achei assim, então qual é o contexto em que surge então a parábola da figueira estéril? Nesse contexto, então, Lucas, ele ouviu, inclusive ele buscava muitas informações em Marcos. E uma curiosidade é que quando Lucas escreveu, nós sabemos que Lucas não viveu com Jesus. E quando ele escreveu seus evangelhos, foi por volta de 60 anos depois da vinda de Jesus, né? Então, calculemos aí em torno de pelo menos entre 30 e 60 anos da partida de Jesus do plano terreno, né? Porque se era por volta da década de 60, 63, aí, depois da vinda de Jesus, se a gente considerar a idade dele, calculemos mais ou menos isso, né? E por que isso é importante? Porque então ele não foi um testemunha ocular, mas ele era intelectual, ele era uma pessoa estudiosa, ele não era uma pessoa do povo comum, do povo que não tinha conhecimento. E geralmente quando uma pessoa tem, nós sabemos por nós mesmos, né, que quanto mais conhecimento nós temos, melhor a gente busca informações, a gente busca mais clareza, então fica mais tranquilo para nós informar aos outros aquilo que nós desejamos. Então, a parábola da figueira estéril não seria uma alegoria, mas de fato Jesus teria pronunciado. Mas ele não conta em que contexto foi, né, na sua passagem. Então, agora, entendido esta história, esse processo inicial, vamos falar da parábola da figueira estéril propriamente dita, cujo texto é o seguinte, eu vou precisar ler porque eu tenho dificuldade de memória de textos, né? Então, ele diz assim, e passou a narrar esta parábola. Quem que passou a narrar? Jesus, né? Então, Jesus teria dito o seguinte, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não o achou. Disse então ao viticultor, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? E aí respondeu-lhe o vinhateiro ao viticultor, Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe dei estrume. Alguns textos mudam um pouquinho a forma de colocar, mas a ideia é essa, até que eu adube, né?
E se no futuro der fruto, bem, não precisa cortar, né? Mas se não, cortá-la. Então, Lucas escreve isso no capítulo 13, versículos de 6 a 9. Então, vamos pensar um pouquinho o que significa a palavra estéril. Para nós todos, a palavra é muito comum, né? Porque, antes de falar da palavra estéril, eu quero lembrar o seguinte. A gente encontra várias situações sobre a figueira nas passagens evangélicas, mas citada por Jesus, existem duas que nós vamos tomar cuidado de não confundir. Inclusive, eu procurando para ler material sobre esse assunto, alguns confundem uma coisa com outra. Então, existem essas duas parábolas importantes pronunciadas por Jesus, escritas com objetivos diferentes e por apóstolo diferente. Então, uma é a figueira estéril, escrita por Lucas, e é a figueira estéril. Ela não deve ser confundida com a figueira seca, que é aquela outra em que Jesus vinha vindo com os discípulos e ele adiante vê uma figueira e vê que ela não tem fruto, então teria dito que ele a amaldiçoou porque não dava fruto e no dia seguinte encontrar a figueira seca. Não é esta passagem. Essa é uma. A que nós estamos falando é outra, que é do fazendeiro que tinha sua terra lá com vinho e tinha a figueira plantada lá no meio das uvas, né? Que é justamente a de Lucas. E a figueira, para os judeus, ela é uma figura importante na vida dos judeus, não só pela fruta que ela dá, mas simbolicamente ela representaria as lideranças religiosas judaicas, né? E Jesus, por ter vivido naquela época, ter estado naquele contexto, Jesus sempre aproveitava as experiências vividas com seus discípulos para ensiná-los. E a figueira realmente tem um ciclo que ela demora muito para dar fruto. E se a pessoa não tomar cuidado, ela vai cortar de fato, né? E ela exige bastante cuidado também. Então, por isso Jesus utiliza essas figuras para passar os seus ensinamentos. Mas nós vamos falar hoje da figueira estéril. A palavra estéril é muito conhecida no nosso meio, porque nós sempre pensamos de estéril é aquele que não vai reproduzir. Então, uma mulher que ela tem esterilidade, um homem que tem esterilidade, não poderá ter filhos, porque não tem condições de ter os elementos necessários para a reprodução. E aqui a ideia é a mesma coisa, então ela é uma palavra que do ponto de vista da gramática é um adjetivo, nós sabemos que adjetivo é aquele que qualifica, né, um sujeito, e aí ela significa que o elemento estéril, a planta estéril, o homem estéril, a mulher estéril, é aquele que não tem condições de reproduzir. Mas é preciso que estejamos atentos, porque que tipo de reprodução de que Jesus falava, né, quando ele procurou nesse elemento simbólico da figueira. Ele fala daquele que não produz resultado esperado. Então, se nós estamos falando de uma espiritualidade, ele fazia referência à necessidade da nossa transformação para que, de fato, pudéssemos ser produtivos espiritualmente, para que não nos tornássemos inúteis. Então, uma palavra muito forte e importante aqui nessa significação é a inutilidade, a ineficácia. Porque o espírito que não se cuida, ele se torna inútil. Mas, se nós pegarmos então e fazermos as comparações do sentido que Jesus quis trazer para nós, nós poderíamos dizer que a figueira representa o espírito. Então, quando nós pensamos no pé da figueira, pensemos em nós mesmos. Mas que espírito? O espírito encarnado e desencarnado, porque nós estamos num processo evolutivo de acordo com o que aprendemos dentro da doutrina. Se nós olharmos a compreensão religiosa de outras religiões cristãs,
nós não vamos entender direito isso, porque se nós pensarmos com essa forma de achar que uma pessoa que é estéril ela é má, né, porque ela não produz o bem, então, e pensarmos com esta outra visão, que não é o espírito evolutivo, nós vamos aceitar que Deus teria nos criado imperfeitos. E é impossível, né? Um pai amoroso, um criador que é a inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas que a doutrina espírita nos ensina, como que ele haveria de criar seres imperfeitos, espíritos imperfeitos? Então, nós somos criados perfeitos. O problema é que nós vamos entender onde é que está essa nossa perfeição. Ela está latente dentro de nós para desabrochar, ou seja, é necessário que a terra do nosso espírito, a terra dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, seja mexida, revolvida, seja adubada, para que nosso espírito possa evoluir, possa progredir e vir dar os bons frutos que a figueira que Jesus faz referência deveria dar, mas ela teria que ser cuidada. Então, aqui a figueira representa o espírito dos seres encarnados e desencarnados, né? O espírito em si. O vinhateiro é a figura de Jesus e os bons espíritos que cuidam, que adubam. Daqui eu tiraria um pouquinho a figura de Jesus, porque ele também pode representar, ele é a figura representativa do Pai, do Criador. Ele é representativo, ele não é Deus, ele é o representante maior na terra do nosso Pai. E é por isso que Jesus foi responsável pela organização do nosso planeta, ele é o governador planetário e ele trouxe para nós todos os ensinamentos e se propôs vir à Terra, ele mesmo, para poder trazer o Evangelho, que na verdade era o desejo do Pai para a humanidade terrena, para todos os espíritos, para que pudessem evoluir. Então, só que ele também não está sozinho, ele está acompanhado de um grupo muito grande de espíritos crísticos, que têm o mesmo processo evolutivo dele, de espíritos angélicos e de espíritos não tão puros, mas que estão vivendo para o bem, de acordo com aquela classificação dos espíritos que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, e que é tão divulgada no meio espírita. Então, todos eles são espíritos que já são figueiras, que já evoluíram, que já cresceram, que estão dando bons frutos. Esses espíritos benfeitores, os nossos protetores, né? E que vivem, recebem a assistência de espíritos mais elevados como Jesus. E o que é que eles nos fazem? Eles adubam o nosso espírito através dos seus esforços de divulgação, de orientação, de inspiração, cuidando de nós. Imagine, cada um de nós temos o privilégio de ter um espírito amigo que assumiu a responsabilidade de cuidar do nosso progresso na Terra. Todos nós temos alguém que cuida de nós, que é um espírito amigo, um espírito amoroso. Então, todos eles estão aí adubando o nosso íntimo para que possamos progredir. Mas, será que de fato nós estamos aproveitando essa nutrição, né? Então, o objetivo dessa parábola é justamente mostrar alguns pontos importantes para que façamos uma reflexão e façamos a nossa parte. Porque nós só poderemos dar bons frutos se nós cooperarmos com a obra divina. Ou seja, se nós trabalharmos pelo nosso progresso, como diz o Emmanuel no Consolador, é necessário que façamos, tenhamos esforço e trabalho para buscarmos a autoiluminação. E como que é buscar essa autoiluminação?
Nós temos a semente da luz latente dentro de nós. Quando o Criador nos criou perfeito, né? A imagem e a sua imagem e semelhança, não igual, né? E quando nós aqui reencarnamos, passamos por todo o processo evolutivo, desde aquele estágio do homem bem embrutecido, e já alcançamos o estágio que estamos hoje, um pouquinho melhores. E durante toda essa longa caminhada de encarnações e encarnações, nós vamos nos tornando melhores e vamos ganhando a nossa luzinha, que era uma luzinha de lamparina, hoje já está um pouquinho maior, já está do tamanho de uma luz de vela, né? E é esse o objetivo mesmo. Mas o que mais que ela nos mostra? Então ela evidencia a paciência e a misericórdia de Deus. Porque, gente, pensou, a gente vive isso dentro da nossa casa, né? Às vezes nós temos, eu vou pegar um exemplo bem mais simples, mas às vezes nós temos nossos filhos, que são vários filhos dentro da nossa casa, que são diferentes. Um é completamente diferente do outro. Um, quando a gente educa, a gente ensina, a gente vai cuidando, ele realmente cresce, ele viceja, ele se projeta na vida, e se projeta não do ponto de vista só material, mas espiritualmente também. E há outros filhos que são mais trabalhosos. Quantos pais não têm filhos que não vão sair nem sequer do leito porque recebeu um filho com limitações físicas, um filho com limitações mentais? E esse filho, então, esses pais, se não tiver uma estrutura, um apoio, uma orientação espiritual, o que vai acontecer? Nem sempre esses pais vão ter esse olhar de amorosidade, de paciência e acreditar que ele está fazendo por amor àquela criatura, porque essa criatura um dia estará liberta dessa experiência dolorosa. Então, olha que bênção a gente conhecer a doutrina espírita, porque nós vamos entender que esses filhos, por exemplo, uns, então, vicejam. Outros ficam ali, que nem a figueira estéril. Mas eles não vão produzir? Eles vão produzir. Pode ser que não seja nessa encarnação. Provavelmente, aqueles que estão reencarnando, e nós estamos observando um aumento muito grande de espíritos reencarnantes com graves problemas de saúde, graves problemas mentais, o aumento do autismo. Independente do autismo estar sendo notificado, registrado, é lógico que tem os aspectos científicos que favorecem para que tenhamos mais esse olhar a isso tudo, mas de qualquer forma nós sabemos que está vindo para a Terra espíritos altamente comprometidos, cujos pais, na sua disposição espiritual de auxiliar o crescimento desses filhos, estão aqui. E se a gente não tiver esse cuidado, essa observação, se a gente não tiver o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos entrar nesse processo de achar que Deus é injusto, que Ele não é misericordioso, porque Ele coloca, entre aspas, né, coloca no mundo crianças tão limitadas, filhos tão problemáticos e outros tão projetados, tão capazes, né? Ao ponto, às vezes, com toda a sua inteligência, ao invés de contribuir para o bem no mundo, pode vir a trazer complicações. Vejamos nossas lideranças dos países que promovem guerras, né, as corrupções e tudo mais. Bom, então, a figueira estéril, ela está presente em nossa vida o tempo todo. Mas Deus é paciente? Lógico que é. Quanto que Ele é paciente? Quantos mil e milhões de anos nós já estamos vindo e voltando aqui para a Terra através das reencarnações? E tem mais, a misericórdia dele. Porque se nós formos observar as consequências dos nossos atos, imaginemos aqueles espíritos que provocaram a morte de grande número de pessoas, espíritos que provocaram, que foram violentos em encarnações passadas, mas que ao perceber-se nessa condição, cai num arrependimento profundo
implora a oportunidade de voltar e ressarcir seus débitos. Então, se não fosse a misericórdia do Pai, como que reencarnariam esses espíritos muito comprometidos? Né? Então é preciso nós entendermos que Deus ele é paciente, misericordioso, mas é justo. Depois nós vamos ver isso. Então ele evidencia a paciência e a misericórdia divina, aguardando pacientemente o progresso de cada um de nós. E isto se faz por meio das sucessivas reencarnações e dentro delas ele nos propicia experiências de aprendizado. Então aí nós vamos entender, olha como a Figueira Estéreo traz para nós a lembrança do papel da reencarnação. Então nós reencarnamos, ou nós falamos, nós reencarnamos para evoluir. Mas como é que vai ser essa evolução, né? Nós reencarnamos, somos filhos felizes dentro dos nossos lares, crescemos, de repente a vida nos dá uma rasteira, entre aspas, e passamos a enfrentar alguns problemas muito graves, né? Pessoas que desenvolvem doenças que são incuráveis, pessoas que passam por provações dificílimas. A gente abre a internet e vê quantos pais, né, quantas famílias que perdem um membro da família, perde o esposo, perde a esposa, e aí aquele que fica tem que cuidar dos filhos e daqui a pouco aparece um filho com uma doença grave, uma doença incurável, um câncer, e veja as vaquinhas que aparecem na internet, né? Então a gente começa a entrar em contato com experiências extremamente dolorosas. E se nós não tivermos a compreensão que a doutrina espírita nos traz, nós vamos dizer que Deus não é misericordioso, nós vamos dizer que Ele não é paciente, Ele não é justo. E nós sabemos que não é bem assim. Nós vamos falar depois, lá na frente, sobre a questão da justiça. Então, Ele é paciente, Ele é misericordioso e permite que vivamos a experiência que dá conta aos nossos ombros. Por isso que nós aprendemos e daí Jesus nos trouxe os seus ensinamentos, e esses ensinamentos, ele também diz, né, que o seu fardo é leve e seu jugo é suave. Ele garantiu isso para nós. Por isso que é muito importante que nós entendamos que é preciso cuidarmos do nosso espírito, cuidar dessa figueira que nós somos ao longo da vida. Só que às vezes nós ficamos esperando que outros cuidem de nós. Lógico, ele nos traz aquele que vai cuidar de nós, a nossa família, os amigos, a doutrina, né? A casa espírita que nós frequentamos, amigos que nós temos. Mas são só esses vêm para nos auxiliar. Mas nós também temos que viver com aqueles para os quais nós temos dívidas, para poder aprender a amá-los. Então a gente vive na reencarnação um processo de aprendizado contínuo. Além do aprendizado, nós também temos a oportunidade de fazer treinamento daquilo que nós já conseguimos mudar em nós, que a gente chama de provas, né? Na doutrina espírita nós chamamos de provas. Passamos pelas provas, que é a prova. Na escola, o professor aplica a prova no aluno para saber se ele aprendeu, né? Dá exercícios, pede redações, enfim, faz as atividades escolares no dia chamado dia da prova. Que essa prova é avaliar o quanto já aprendeu. E se não aprendeu, precisa voltar a fazer de novo aquela tarefa, voltar a estudar de novo. A vida também é. Então, a vida é um exemplo contínuo disso, né? E aí, muitas vezes, nós precisamos repetir essas experiências. E por isso, nós reencarnamos. Além disso, ele revela a extrema paciência com as nossas imperfeições e teimosias nos erros. Porque quantos de nós estamos dentro da casa espírita ouvindo, vou falar de nós espírita, né? Ouvindo tantas informações salutares, mas a gente sai daqui e continua fazendo a mesma coisa. Vamos para casa, não temos paciência com o nosso familiar. Vamos para casa, somos estúpidos, grosseiros, falamos mal do outro, adoramos sentar numa rodinha que tem fofoca.
E aquilo que a gente ouviu? E o adubo que a gente recebeu ali da doutrina, daquela mensagem que nós ouvimos, né? Passa, só entra no nosso intelecto, isso quando nós memorizamos, porque nem isso às vezes fazemos. Outro aspecto importante da mensagem é que ela nos faz recordar o valor da lei de causa e efeito. Por quê? Porque nós sabemos que o Pai criou tudo, inclusive as leis que estabelecem o funcionamento cósmico, o funcionamento das relações do nosso planeta, enfim. As leis determinam a maneira de funcionar, a maneira da vida acontecer durante as nossas existências. E uma das leis extremamente importantes é a lei de causa e efeito, além da evolução, porque a evolução é a básica através da qual nós vamos fazer a caminhada para o progresso. Mas a lei de causa e efeito é ela, então não é Deus que pune. As leis estão aí e ele é justo através das suas leis, não porque ele é o juiz que vai dizer esse está certo e que ele está errado. Deus não interfere. Simplesmente a lei faz com que as coisas aconteçam pelo reflexo das nossas atitudes. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Né? Então, quando nos é dada tantas oportunidades, mas persistimos nos erros, sustentados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, fatalmente nós colheremos os resultados, né? E aí qual vai ser o resultado? Nós vamos ter sofrimento, né? Porque nós continuamos invigilantes, continuamos resistentes a fazer mudanças, e aí a gente não caminha para o que o Emmanuel chama da autoiluminação. Então, aquela luzinha que está lá no nosso íntimo, ela não tem condições de expandir, porque ela está toda envolta de crostas que inibe o seu progresso. E que crostas são essas? As nossas atitudes de egoísmo, de vaidade, de desejo pelo poder, da invigilância, né? E se a gente até tem consciência disso, tem um outro problema grave em nós. É a falta de vontade para mudar e a falta de esforço para fazer essa mudança, para que possamos trilhar no bem. Então, Deus é paciente e misericordioso, mas as suas leis são justas. Então, é por isso que nós vivenciamos as experiências dolorosas e de sofrimento. E um outro aspecto importante é que a parábola nos alerta para a importância do esforço do trabalho, como acabamos de citar agora, né? Para aproveitarmos o tempo. Então, Deus nos concede um elemento chamado tão precioso, chamado tempo. Os recursos que nos são dados, né, na nossa vida. E esses recursos também não é dado assim, ele é fruto do funcionamento da lei do trabalho. Ele é fruto do funcionamento da lei do progresso. Porque à medida que o homem desenvolve sua inteligência, ele trabalha, ele investe em pesquisa, ele vai aperfeiçoando aquilo que já tem, vai melhorando o que já tem. Então hoje a gente vive uma era digital que nunca existiu lá no passado, mas para chegar até essa era digital, quantos esforços! Nós começamos lá com a eletricidade, né? Para chegar na era em que nós estamos. Isso demandou trabalho e esforço, demandou desenvolvimento de inteligência. Então, é a lei divina que vai funcionando. E aí nós somos copartícipes desse esforço, porque nós precisamos cuidar disso tudo no planeta. Cuidar de maneira que as coisas sejam harmonizadas, porque não adianta nós termos tido a eletricidade lá no passado, conquistada, daí descobrimos de onde ela vem, descobrimos o trabalho importante que é o trabalho das forças das águas, para chegar no período em que nós temos luz, que nós temos tanto conforto dentro da nossa casa, e nós não valorizarmos a natureza, não respeitarmos a natureza, permitirmos que a sociedade detone toda a natureza, acabe com florestas para poder criar
diques para sustentar as águas, para poder ter as suas usinas elétricas, né, as hidroelétricas. Enfim, nós somos muito desatentos e muito invigilantes e deixamos a coisa acontecer. Nós só queremos o conforto. Imagine, né? Todo mundo gosta de ter conforto, mas é preciso parar para refletir as consequências daquilo que nós queremos. E nesse sentido, é muito importante que estejamos atentos, que estejamos vigilantes. Daí, para isso, Jesus deixou o Evangelho e a espiritualidade nos oferece o tempo todo informações, interpretações e incentivo para compreendermos a fonte da autoiluminação, a iluminação coletiva e a particular. Precisamos fazer a nossa parte. De que maneira? Estudando. Por isso que na doutrina a gente tem essa frase espírita, estudar. Amai-vos e estudar, né? Estudar. Então, por quê? Porque se nós não estudarmos, nós não vamos aprender a raciocinar, a refletir, para prestar atenção se aquilo que estou fazendo está correto ou não. E aí nós temos a nossa parte da caridade, que é olhar na nossa volta e cuidar para manter o bem à nossa volta. Às vezes eu saio na porta da minha casa e tem garrafas PET amassadas no meio da rua. Daqui a pouco eu ando mais um pouco, tem outra, daqui a pouco é latinha, né? E a gente não para perceber que uma época dessa, que vem chuva forte, isso tudo vai para o ralo. Do ralo vai para o rio e lá vai a vida dos peixes. E quando chegar a época da seca? Então a gente não observa as coisas, nós vivemos aí sempre muito desatentos. E quando nós falamos em caridade, nós pensamos na caridade de dar coisas que temos em casa que não vamos usar, que é a caridade material. E ainda dar não daquilo que temos, né? Daquilo que não nos é útil. Diferente. Também não vamos entrar nesse detalhe. Mas não temos o cuidado de recolher aquele frasco de PET, aquela coisa que sabe que vai lá para o ralo, num saco de lixo dentro da nossa casa, porque não é problema meu, não fui eu que joguei. Não, nós omitimos. E lembrarmos, ela também nos lembra das nossas responsabilidades diante das experiências e oportunidades encarnatórias, né, reencarnatórias. Quantas encarnações nós já vivemos e não progredimos ainda? Continuamos cometendo os mesmos erros. Não fomos ainda tocados pelo amor verdadeiro que Jesus nos deixou. O Jorge Elahá fala muito desse termo, tocados pelo amor. Quanto nós não formos tocados pelo amor, nós não vamos sentir necessidade de mudança, porque a mudança começa em nós, né? E até quando continuaremos com os nossos corações estéreis? Até quando? Nos alerta para o momento que estamos vivendo agora, que agora chegou a hora de haver separação do joio e do trigo. O que é esta separação do joio e do trigo? O planeta está vivendo um estágio que ele não suporta mais viver nesse quadro de violência, de desmando, de desrespeito. E a espiritualidade, principalmente Jesus, não vai esperar que nós, humanidade, implodamos esse planeta. Essa não é a tarefa, porque se Jesus não tomar esse cuidado, ele não será o filho do Pai, não estará fazendo conforme a vontade do Pai. Então Jesus e toda uma pleiade de espírito está cuidando continuamente do nosso planeta. E o nosso planeta não irá implodir, mas está passando por um processo de separação do joio e do trigo. Agora é a hora em que as figueiras que já foram adubadas, que foram cuidadas, mas não deram frutos, serão arrancadas. Mas então nós seremos destruídos como espíritos? De forma alguma. Nós sairemos do planeta Terra, porque este planeta continuará vivendo e seguirá no seu destino de ser um planeta regenerado. No entanto, aquele que não contribuir para que essa regeneração permaneça, o que vai acontecer? Serão levados para outros planetas que necessitam
do conhecimento desses espíritos atrasados, moralmente, porque nós ainda estamos em estágios bastante comprometidos moralmente, e aqueles que de fato não estiverem prontos, tocados pelo amor de Jesus, estes irão para outros planetas. Então, vai ser arrancado nós, numa figuração mais forte, nós sairemos daqui. Reencarna os espíritos que estão desencarnando agora, que estão comprometidos moralmente, não voltarão mais para a Terra. Já estão indo em programas coletivos de migração para outros planetas, menos evoluídos do que o nosso, para contribuir com a evolução daqueles lá. Porque daí, nessa confusão de violências desses espíritos, uma hora eles vão se acertar e a luz do amor vai brotar dentro deles para poder dar continuidade ao progresso no outro planeta. E nós aqui, aqueles que ficarem, darão continuidade com um estágio melhor em que a maldade, a violência será bem menor do que e a bondade imperará, né? Que é esse a meta. Então, é importante que nós tenhamos a consciência da nossa responsabilidade perante a nossa encarnação e aproveitá-la mesmo. E eu digo mais, e nós espíritas que tivemos o privilégio de conhecer a doutrina e de ter essa consciência que a doutrina traz para nós, nossa responsabilidade é muito maior ainda. Por isso aquela frase, muito será dado a quem muito será pedido àquele a quem muito foi dado. Nós somos aqueles que recebemos bastante e estamos recebendo. Então, de nós, a nossa responsabilidade será maior. Não virá nenhum juiz cobrar de nós o que foi dado, mas a nossa própria consciência cairá em si e perceberá que recebeu tanto e deixou escoar entre os dedos das mãos as oportunidades de transformação. E aí a gente vai querer voltar. Aí vai depender do quanto nós realmente estamos preparados para voltar para cá ou ir para outro lugar, né? Então, para fechar, para concluir, a mensagem espiritual desta parábola, em essência, é que pelo amor misericordioso de Deus, todos nós temos a chance para recomeçar nossas experiências, estudando, recomeçar nossas experiências, refletindo sobre nossas atitudes e mudar o rumo do nosso viver, mudar a maneira de agir, procurar realmente mudanças. A mudança, a autotransformação é a nossa grande oportunidade. E daí nós faremos o que é certo, que é então dar os bons frutos, né? Da figueira dar os bons frutos. Com isso nós progrediremos, alcançaremos a pureza de coração. Isto para não dizer que lá na frente nós temos um encontro marcado com a felicidade. Que esse encontro é o propósito das nossas vivências aqui na Terra. É isso que eu tinha para deixar, a mensagem, acho que vale a pena a gente refletir mesmo, que há sempre tempo. Cada minuto da nossa encarnação é uma oportunidade. Muito obrigada.